Salve, salve, navegantes do segundão, segundaço, segundão de aço. Meu, muito boa tarde para você nessa jornada do segundo ano. Tá terminando, né? Amanhã já é novembro, já tá terminando o segundão, o segundo ano. Já estamos assim, ó, sonhando com o terceirão. O Enem, já vai ter Enem no próximo ano para você que tá fazendo o segundo ano. Para você que está nessa jornada, aqui aos vivos, direto do estúdio Number 2, com a tia Rosinha fazendo a interpretação na forma de Libras, de boa na Lagoinha, galerinha. Hoje, uma temática muito importante, haja vista que vai ter uma influência grande para nós a posteriori, e a gente vai ver como é que nasceram as 13 colônias inglesas, como era a diferença entre elas, do norte para o sul, e como é que vai ser o rompimento dos Estados Unidos, a primeira Constituição norte-americana, primeira e única, né? Porque ainda está vigente até hoje a Constituição de 1787, vigente lá nos Estados Unidos. Nós vamos ver um pouquinho dessa narrativa hoje. Inclusive, evidentemente, vai ter uma influência sobre nós, uma mega influência sobre a América Portuguesa, haja vista que muitos dos movimentos de independência aqui nosso, revolucionários, rebeldes, se espelhavam, buscavam como espelho os Estados Unidos tentando fazer um copiation, né? A Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana. Depois da independência do Brasil, ainda tivemos outros. A Confederação do Equador queria também tornar o Nordeste independente do Brasil e proclamar uma república, o federalismo, como os Estados Unidos. Perfeito? É o tema da aula de hoje. A independência das 13 colônias inglesas, os estados que se uniram nas Américas. Está aí para você. A independência das 13 colônias, os Estados Unidos vão nascer como país independente. Nós vamos ver que esse é um dos eventos dentro das chamadas revoluções burguesas, haja visto que é a burguesia das 13 colônias, que vai capitanear o processo de independência, que vai fazer o rompimento e vai manter a escravidão. Vai manter a escravidão? Vai. Quando Zé Uá se tornar independente da Inglaterra, o escravismo foi mantido. Perfeito? Descrever mudanças ocorridas nas relações entre a Inglaterra e as colônias da América do Norte. Nós vamos ver que a Inglaterra vai buscar fazer um arrocha. Depois da Inglaterra ter dado assim um século de certas liberdades, a Inglaterra vai buscar fazer um arrocha. E esse cenário que vai ocorrer o processo da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Tá aí eu venho lá do sertão, das Cambruengas do sertão, rapaz. Aqui já tá vendo para você, ó, a bandeira, já não são mais colônias, olha. A bandeira, olha as estrelinhas, cada estrela dessa aqui é um estado dos Estados Unidos, olha. Papai. George Washington, o comandante em chefe das tropas contra os ingleses. O modelo de uma família puritana, nortista, mais ou menos isso. Representado nessa imagem, aqui à frente está a Bíblia, lembra assim? Um povo puritano, muito religioso, que teve que pegar em armas, boa tarde, Ribeiro Gonçalves, para enfrentar os ingleses e fazer a independência. Teve. Olha o cenário que a gente teve. Nós já vimos o iluminismo? Já. E eu estou lhe dizendo que as ideias iluministas vão ajudar, vão contribuir para, vamos dizer, fomentar um movimento rebelde, revolucionário, insurgente,
de se rebelar. Ora, os colonos vão dizer: brother, nós queremos uma igualdade perante a lei. Nós queremos que vocês, ingleses, vejam nós como iguais a vocês. Ah, papai! Também a ideia do ensino gratuito já era uma tônica que havia nos Estados Unidos. A divisão de poderes, o primeiro país a adotar na prática, de verdade, aquela proposta do Montesquieu na divisão entre executivo, legislativo e judiciário foram os Estados Unidos. E essa soberania popular aqui, é claro que não era todo mundo. Não era todo mundo, perfeito? Não era todo mundo de boa. Notadamente, defendia-se uma economia liberal, quer dizer, defendia certa liberdade econômica, permitindo que pudessem concorrer com os produtos lá de fora e etc. E, claro, não aceitava a Inglaterra vir se intrometer nas 13 colônias. Perfeito. Aqui você vai ter a ideia das liberdades, de garantir uma tolerância religiosa, isso é fundamental para a felicidade do ser humano, do progresso humano, e lá já vai estar um pouquinho das ideias racionais que eram propostas pelos iluministas. De boa? De boa na Lagoa, agora com a senhora Aurora fazendo a interpretação na forma de Libras, povo. De boa na Lagoa. R$1 na tela. Açoita do verbo açoitar, açoitar. Olha, nós estamos dando uma pincelada nas ideias vindas do iluminismo e nas revoluções burguesas. Essa revolução americana vai ser uma revolução capitaneada pela burguesia. Ela queria ascensão política, claro, não se submeter mais à Inglaterra, e um prestígio social. Notadamente, claro, a burguesia sempre o sonha. Vai haver a queda do antigo regime. Na realidade, a Inglaterra não era absolutista, mas para as 13 colônias era vista como um governo autoritário e, notadamente, vai haver a queda desse regime político, tanto que os Estados Unidos proclamaram a República. Notadamente, nós vamos superar os entraves que vinham, olha, de há muito. Eram os entraves que você tinha de o rei se intrometer nas questões econômicas. Com a independência, vai consolidar uma sociedade capitalista burguesa nas 13 colônias.
e propagar, olha lá a estátua da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade religiosa, e a Declaração dos Direitos do Cidadão. O indivíduo tem que ser reconhecido pelo Estado. Tem que ser reconhecido pelo Estado. Então, o que é que vai ser a nação que vai nascer? Não é um indivíduo. É o conjunto de todos os cidadãos. Cidadãos. Eu falei? Cidadãos de cidadania. Vai haver uma racionalização na administração, modernizando o Estado, notadamente. Daqui a pouco, com a Revolução Industrial dos Estados Unidos, eu vou botar aqui, ó. Os Estados Unidos, essa Revolução Industrial é só no século XIX. Mas eles vão começar a mundializar, com certeza. Absoluta. Vai se transformar numa potência. Respeite potência, viu? Seu Jorge, deixa aí R$1 na tela, per favor, em italiano. Beleza. Aos vivos. Beleza, beleza. Aí, galerinha, tá um resumo de alguns resultados das ideias iluministas e das revoluções burguesas. Lembrar que a Revolução Burguesa é Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana. São exemplos. Aí, essa tela, você tem aqui os índios. Eles praticamente vão ser preteridos na história dos Estados Unidos, excluídos. É a mesma coisa. Você tem os escravizados de origem africana, como você vê na produção de algodão. Aqui estão chegando os chamados pais peregrinos, os primeiros colonos fugindo de perseguições na Inglaterra. Essa frase icônica, "We, the people", nós, o povo dos Estados Unidos. "We, the people", nós, o povo do Zeuá. E esse povo vai pegar em armas para lutar contra os ingleses, como você vê nessa tela. Antes ele tinha se fantasiado e se rebelado, extraviando um mega carregamento de chá de empresas inglesas. Ah, papai, aqui já vai ser no cenário da independência e a bandeira tremulando dos Estados Unidos. Primeiro país a se tornar independente aqui nas Américas. Primeiro país independente das Américas. Perfeito? Vamos lá. Antes dos Estados Unidos se tornar independente, nós temos que saber de onde veio, qual é a origem do Zeuá. Qual é a origem? Esse textozinho aí curtinho eu vou fazer, você não precisa nem printar, é só para você ter uma ciência. O que hoje é os Estados Unidos era originalmente habitado por milhares de povos nativos, de índios. Só lá no início dos anos, só lá no século XVI é que começam a chegar os primeiros europeus. Eles começam a desembarcar lá.
Os primeiros foram os espanhóis, que não viram nada de muito atrativo. Depois os François, os ingleses, os Holanda. Ah, papai! Mas, evidentemente, quem lembra do Tratado de Tordesilhas... Deixa eu botar aqui o Tratado de Tordesilhas, ó. Fazer o Tratado de Tordesilhas aqui, ó. Olha o Tratado de Tordesilhas, ó. Aquela parte lá do outro lado pertencia à Spanish. É, velho. Então, no final do século XVI, havia um fatality entre a Espanha e a Inglaterra. Era um fatality por motivo religioso, político, militar, naval. E olha, os ingleses vão tentar ocupar a região do Zelwar. Tinha uma rainha inglesa chamada Elizabeth, a rainha virgem. Elizabeth, ela que diz, vamos iniciar a ocupação das terras hispânicas. E foi fundada em homenagem a ela a primeira colônia, que não vingou muito, né? A colônia da Virgínia, em homenagem à rainha virgem, a rainha Elizabeth. Elizabeth I, eu falei Vitória, foi? Falei Vitória? Elizabeth, tio, não é Vitória, não. Esse professor tá doido, viu? A primeira tentativa é Rainha Elizabeth. Vou corrigir, ó. Rainha Elizabeth, a rainha virgem. Elizabeth. Elizabeth number one, né? Que morreu agora, Elizabeth II. Essa Elizabeth I era chamada de rainha virgem. E foi ela quem estimulou o corsário pirata inglês Francis Drake. Os caras atacavam os navios espanhóis. Perfeito? Visto isso, olha aí os povos nativos, eles nunca tiveram muita importância na narrativa histórica oficial dos Estados Unidos. Eles foram historicamente preteridos, excluídos. Muitos deles passaram a viver em reservas indígenas, em redutos que o governo estabeleceu que seriam os locais onde os indígenas deveriam viver, os Cherokees, os Iuxes, os Sioux, os Apaches. Beleza. Vou passar. A colonização inglesa. Primeiro, os ingleses desrespeitavam o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, galerinha, tinha sido referendado por um papa. Só que os ingleses são protestantes. Eles não precisam atender a um documento que o avalista foi o papa. Haja vista que eles são contra o papado. Ih, rapaz. 2. Nós temos uma rivalidade da Inglaterra com a Espanha, por vários motivos. Mas um deles vai resultar em os ingleses enfrentando a Invencível Armada. E vão vencer. A Invencível Armada não era invencível. E vão vencer. Outro motivo havia um certo desinteresse espanhol, galerinha, pelas terras onde hoje são os Estados Unidos. Aparentemente, lá não tinha nada que prestasse, ó. Mas os ingleses estão de olho, ó. Eles sonham, aqui é só sonho, ó. Sonho. Com terras, com riquezas, com ouro. Vai demorar um pouquinho, viu? Mas eles sonhavam. Provavelmente, se os ingleses tivessem encontrado rapidamente ouro, diamantes, uma outra riqueza mais fácil, os ingleses tinham tinham se preocupado muito mais com as 13 colônias. Muito mais. Aí eu coloquei assim, ó. Durante o século XVII, nós já vimos as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa. Basicamente foi por causa da tentativa de impor o absolutismo na Inglaterra com os Stuart e a intolerância religiosa e as perseguições religiosas dos Stuart. A Inglaterra teve um bocado de guerra, viu?
Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Perseguições políticas, intolerância religiosa e guerras. Muitos ingleses fugitivos, esperançosos vieram fazer América. Fazer América. Fazer uma nova vida. Eles não vinham só em busca de liberté, eles iam fugitivos em busca de opportunity. Vai ser a terra das opportunity. Os colonos ingleses viajavam à América em busca de riquezas, eu vou botar o melhor, oportunidades. E de liberdades contra um Estado opressor ou contra o controle da metrópole da Inglaterra do país. Perfeitinho? Show, meus pimpolhos, show. Deixa R$1 na tela aí, seu Jorge. Por favor, seu Jorge. Aos vivos, seu Jorge. Deixa eu ver, galera de Santa Luz, boa tarde, Santa Luz. Ribeiro Gonçalves, alô galera de Ribeiro, meu irmão mandou mensagem um dia desse, de chuva lá em Ribeiro Gonçalves. Galera do Ar, galera de São José do Peixe, boa tarde para SJ Peixe, senhora Aurora, SJ Peixe. Vamos lá, vamos que vamos, porque... Seu Jorge, quem ganhou a vida andando para trás foi o Michael Jackson. Ah, papai, vamos para frente, vamos para frente. Olha, eu estou primeiro mostrando para você o porquê de certo desinteresse da Espanha pelo território das 13 colônias. Aí mostra os espanhóis conquistando El México, o Império Azteca, e depois o Império Inca, né? No Império Azteca tinha ouro e no Império Inca... o Império Inca era as minas do Potosí de prata. Respeite prata no Potosí. E essa imagem mostra nativos e indígenas sendo escravizados a serviço dos interesses dos espanhóis. Muita da prata que aqui tira-lhes a esses reinos beneficiam-se como o sangue dos índios e vai envolto nos seus couros, é verdade, viu? Haverá 4 anos que, para se acabar de perder essa terra, se descobriu uma boca de inferno, porque entra cada ano grande quantidade de índios, de gente, que a cobiça dos espanhóis sacrifica ao seu Deus, e a mina de prata que se chama é a mina do Potosí. Então estou mostrando para você que os astecas estão conquistando os espanhóis estão conquistando o Império Azteca e o Inca. E estão deixando a Lavantê certas partes que nem ligaram. Esse cara é espanhol, viu? Vou botar o nome dele. Felipe II. Católico fervoroso. Esse cara aí vai ser rei de Portugal também. E essa moça aqui é Elizabeth. A rainha virgem. Elizabeth, number 1. Protestante. Vive, nossa. E você tá vendo aí o choque entre os espanhóis, ela Spanish,
e os ingleses, entre os espanhóis e os ingleses. Respeite fatality aí, viu, velho? É um fatality, viu? Respeite fatality, galerinha. Show, né? Eu vou lhe dizer que o Filipe II queria se tornar rei na Inglaterra também, viu? Tio, é aquele mesmo que foi rei de Portugal? É, ele uniu Portugal e Espanha na chamada União Ibérica. Aqui a Invencível Armada Espanhola. Invencível Armada Espanhola. E a quantidade de navios ingleses era bem menor. Mas a Invencível Armada da Espanha... Os ingleses venceram, velho. Os ingleses venceram os espanhóis. Então, tio, ela não era invencível. Era não. Era não. Ah, tá aqui, olha. A Invencível Armada sai em comboio. Ah, os ingleses espertos atraíram ele pro Canal da Mancha, olha. Região mais estreitinha. Filipe II declarou guerra à Inglaterra. A Inglaterra da Elizabeth, ó. Ele dizia que era uma cruzada de Deus contra os pagãos com a bênção do Papa. Naquela época, muitos navios ingleses atacavam os navios espanhóis. Eram os corsários. Eram os corsários. Hoje os caras sabiam que o navio de bandeira espanhola estava saindo do México lotadinho de ouro. Do Peru lotadinho de prata. Os cabos intervinham, velho. Eles recebiam carta de curso. Eram piratas a serviço do Estado. Francis Drake. Então havia essa rivalidade? Havia. A Espanha tinha sonho de dominar o Canal da Mancha e enviar tropas rebeldes para ajudar os rebeldes protestantes holandeses, lá naquele cenário da chamada guerra contra a Invencível Armada Espanhola. Teve uma rainha escocesa de origem ou de religião católica que foi executada pela Elizabeth I. Ixi, Maria, católica fervorosa. E foi quando Maria morreu, enviou a Elizabeth presentes de diamantes e pérolas, presumindo que ela iria querer se tornar esposa do Filipe II. Ah, papai! A Elizabeth fez sabe o quê? Mandou uma resposta. Disse, não te quero. Como? Não te quero. E mandou de presente balas de canhão, dizendo, não aceito, viu, velho? Então esse é o cenário de choque entre católicos e protestantes. Eu estou fazendo esse arrodeio todinho, para você ver esse cenário que havia. Ah, papai! Olha a Espanha, olha o tanto de terra que a Espanha dominava no mundo. Era um império onde o sol não se punha. Era. Porque na época da União Ibérica, olha, as terras de Portugal, que são azulzinhas, passaram a ser sob controle do meu amigo Filipe II. Ah, papai! Só que eu vou pegar os ingleses, vem aqui, ó, seu Jorge, ó, vou pegar os ingleses, ó. Os ingleses, ó. Tá vendo Tordesilhas? Tordesilhas. Ah, papai! Eles não estavam nem aí para Tordesilhas. Nem ligavam para Tordesilhas. Negócio de tratar de Tordesilhas, o mundo vai ser de quem ocupar, velho. E os espanhóis, como você vê no mapazinho, não estavam muito interessados naquela região que vai ser futuramente as 13 colônias inglesas. Aqui nesse mapa, ó. Essa parte que eu estou pintando aqui de azulzinho é onde vai ser as 13 colônias inglesas. Notadamente, a Espanha, mesmo estando além de Tordesilhas, a Espanha não ligava muito. E a Inglaterra disse, beleza, se tu não quer, tem quem queira. Ah, papai, se tu não quer, tem quem queira. Eu vou anotar essa frase, viu? Se tu não quer,
tem quem queira. Ah, papai! Os ingleses vão ocupar as 13 colônias. Perfeito? Deixa eu ver quem está ao vivo. São José do Peixe, Santa Luz, Ribeiro Gonçalves, terra boa. Deixa eu passar aqui. Olha, eu peguei esse slide de uma imagem da internet. Essa temática nós já estudamos, mas eu trouxe ela só para você ver assim, olha. O rei Henrique VIII teve 6 esposas e teve 3 filhos, mas a filha que vai durar mais tempo no trono vai ser Elizabeth, rainha virgem. E ela, olha, iniciou a colonização inglesa na América. De novo, iniciou a colonização inglesa na América. Vai fortalecer mais o brio dos ingleses, né? Dos ingleses. Perfeito. Tá chegando aí os ingleses. Eu vou botar aqui, ó. Início do século XVII. Que é os anos 1600. Estão chegando aí. Colonos ingleses estão fugindo da fome, da falta de terras para eles, Aroazes, das perseguições políticas, da intolerância religiosa, em busca de fazer uma nova vida. Se fossem os italianos, iriam dizer, fare América. Vão fazer América. Olha aí, ó. As 13 colônias que você está vendo no mapazinho menor, de vermelho, ocupada por colonos ingleses. Vamos diferenciar um pouquinho. Deixa eu voltar lá no mapa, ó. Vamos diferenciar um pouquinho. Tio, eu já peguei um texto que ele dava uma narrativa um pouco sobre as colônias do centro. Mas eu acho que para simplificar, a gente pode dividir entre as colônias do norte e as do sul. As do meio são meio que mistas. As colônias do norte, as colônias do sul. Vamos entender a diferença entre elas. Tio, é porque uma está no norte, outra está no sul. Ó. Eu coloquei assim, ó. As colônias do norte foram predominantes e ocupadas por protestantes puritanos. Puritanos são calvinistas. Aqueles que valorizam o trabalho, acreditam na teoria da predestinação, que eles foram predestinados, escolhidos por Deus. Colonizada por protestantes que fugiam de perseguições religiosas. Os puritanos vão chegar à América com o objetivo de transformar a região num novo lar. Mesma coisa, ó. Transformar a região num lugar próspero. Um lugar para que eles pudessem edificar uma nova vida, uma nova família aqui. Vai ser chamada de Nova Inglaterra e vai caracterizar-se por ser uma colônia do tipo povoamento. Eles foram povoar, foram morar, se estabelecer, criar laços, enficar raízes. Já dá para ver que é um pouquinho diferente do Portuga que veio para o Brasil, né? O Portuga que veio para o Brasil, geralmente ele vem só para sugar as riquezas, não para morar, né? Características: mão de obra livre. Eu vou botar assim, ó, os próprios colonos. Quer dizer que o cara atravessou o Atlântico, veio para cá e ele mesmo vai produzir, ele mesmo. Olha aí a imagem, ó. Olha lá o cara com o machado na mão, tolhendo aí a madeira para poder fazer a casinha. Uma economia baseada no artesanato, no comércio e em pequenas propriedades policultoras. Policultura. Policultura é o cultivo de vários gêneros. Como é o cultivo de vários gêneros, geralmente é voltado para o mercado interno, galerinha. Como é produzido em pequena propriedade, eu peguei a questão e chamava minifúndio. Pequena propriedade, mini, atividade fundiária agrária.
Minifúndios, mesma coisa. Seu Jorge, meu rei, deixa um realzinho na tela, por favor. Seu Jorge? Essa gravura mostra a chegada de colonos, colônia de Plymouth. Faz de conta que eu sou mineiro, viu, tia Rosinha? Um índio aí, é um exemplo de colônia de povoamento. Aqui é um resumo, viu, galerinha? No norte. Protestantes, geralmente puritanos, montaram pequenas propriedades, de boa, vários produtos, então não tem como você produzir lá para fora, você geralmente produz voltado para o mercado intestinal. É como se cada família produzisse um gênero, uma produzia trigo, outra cevada, centeio, uva, voltado para o mercado interno, e esses produtos na Europa não têm muito valor. Haja visto que na Europa o clima é o mesmo e já se produz isso. Então não vale a pena você atravessar o Atlântico e vir produzir um gênero que na Europa já tem. Na região mais tropical é mais fácil. Vai ter uma visão de mundo mais liberal no que diz respeito principalmente ao trabalho. E tá aí o trabalho livre e assalariado vai resultar no desenvolvimento das colônias do norte. Eu vou botar desenvolvimento e, claro, aburguesamento. Começa a surgir uma mentalidade burguesa. Perfeito? Uma mentalidade burguesa. Seu Jorge, esse slide aí é para os meninos fazerem um print e depois eles compararem um com o outro, viu? Fazer um comparison de um com o outro.
Alô, som, Alonso! Alô, som! Aos vivos e a cores. Então nós vimos o norte. Então você vai ver o sul. Alô, picos! E você vai ver que o sul vai parecer o Brasil quando colônia de Portugal. Eu vou botar bem aqui, ó. Parece a colonization da terra Tupiniquim, da América Portuguesa. E o que é a América Portuguesa? Brasil colonial, ó. Ah, papai. Parece a nossa colonização, ó. Você vai ver parecidíssimo, viu? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não. Olha, a exemplo da Virgínia e das Carolinas do Sul e do Norte, essa colonização ao sul vai ser chamada de tipo de exploração, exploration. Os ingleses que vinham de lá para cá só vinham sugar, sugar, não tem aquele aparelho de sugar, só vinham sugar as riquezas. A produção agropecuária, principalmente, era para dar muito real vendendo lá para fora. Então, qual é a característica primeira? Eles transformaram o sul dos Estados Unidos numa mega fazendona. Até hoje. É parecido com os portugueses aqui no Brasil. Os portugueses transformaram o Brasil numa fazendona que deu certo. A nossa tradição é agrária. Ainda tem uma propaganda que fala agro é pop, agro é tudo. É porque nós somos transformados numa fazendona, produzindo gênero não para abastecer o mercado interno, mas para vender para os States, lá para fora. Claro que nessa época era para produzir para vender para a Europa. O Brasil era açúcar, algodão, depois café, e os Estados Unidos, algodão e tabaco. Como é que eles vão produzir? Olha, eles vão produzir um único produto. Aqui é o leme, viu? Aqui é o leme, ó. Eu não lembro do leme. Eu vou botar o leme aqui para você, ó. O leme é latifúndio, mega fazendona. Exportation, escravidão, exportação. Monocultura, porque naquela fazendona só produz um único gênero e usa mão de obra de escravizados. Leme, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Então, latifúndio, trabalho escravo, produzir um único gênero para o mercado externo. É o Brasil. É o leme. Alô, galera de Picos. Alô, os Picos. De boa, galera de Picos. Sejam bem-vindos. Você de Picos. Terra boa, viu? Terra boa. É o segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste. É Picos, velho. Picos. Eu coloquei assim, olha. Baseada numa economia latifundiária de grandes fazendas, com mão de obra de escravizados, tal qual o Brasil no início índios, depois africanos escravizados, com a produção voltada para o mercado alienígena, mercado externo. Mercado alienígena, mercado externo. Perfeito? Tá aí o sul dos Estados Unidos. Ainda hoje é uma região que tem uma segregação racial, tem preconceito, tem fazendonas. Seu Jorge, deixa R$ 1 na tela, por favor.
Peraí. Tia Marlene, olha o pessoal aqui, ó. Tia Marlene, converse com o pessoal de Picos, per favor, em italiano. Converse com o pessoal de Picos. Os Picos. Conhece Picos, tia? Picos. Bem na descida ali naquela serra zona, tem uns picos. Massa. Deixa eu passar. Olha essa imagem da plantação de algodão, já com mão de obra de escravizados de origem africana. Veja que é na Carolina do Sul. Essas tradicionais propriedades fazendas era parecida com a estrutura que a gente tinha do engenho produtor de cana-de-açúcar. Muito parecido, viu? Muito parecido. Galera de Picos, tia Marlene vai conversar com vocês para intermediar como é que pode resolver, viu, galerinha? Alô, Gerlane Maria, boa tarde, senhora Maria. Vamos passar, vamos passar. Olha aí o rentável comércio de escravos que vai haver no Sul, vai resultar em muitos comerciantes ganharem muito real, muito din-din, não era dólar ainda. No comércio de escravos, eles vinham da África, eles vinham das Antilhas, mas principalmente do continente africano, sendo comercializados em leilões como havia no Brasil, era parecido com o Brasil, viu? Resumindo o Sul, olha, a colonização do Sul, eu vou repetir, vai ser quase idêntica ao Brasil, ó. Católicos, lá tem anglicano também, católicos, plantation, tem o que é o plantation? Plantações. Plantações a perder de vista. Plantation, plantações, que é uma grande propriedade monocultora, usando mão de obra escrava, escravidão negra, e a produção voltada para o mercado alienígena, olha, o mercado externo. Aqui tem uma visão de nobreza maior, né? Uma visão aristocrática, de nariz empinado. Lá no Piauí é só quer ser. Como é que faz? Só quer ser o nariz empinado. É uma visão aristocrática, viu? Aí, para essa galera do Sul, esses ingleses que foram para o Sul, eles têm uma mentalidade, vai ser parecida com a do Brasil, que ter escravos é ter status. Era. Por último, aqui havia uma restrição à atividade industrial, então praticamente eles compravam tudo manufaturado ou industrializado que vinha de onde? De fora, vem das Europas. Então a região sul tem uma dependência maior da Inglaterra. Haja vista que eles dependem de os ingleses comprarem os produtos dele, que era algodão para a indústria têxtil que está nascendo lá na Inglaterra, tabaco, que era utilizado na troca por escravos na África, e quando iam comprar os produtos, tinham a dependência dos produtos que vinham da Inglaterra. Então tá aí para você um resumaço, um resumo sobre a colonização do Sul. R$ 1 na tela, seu Jorge.
Tchananananananana. Tchanananananana. Tchanananananana. Nananana. Você bem que podia perdoar. Isso é mais um. Olha, galerinha, basicamente no norte, o Mayflower, os pais peregrinos chegando aí. No sul, um destaque aí a escravidão negra, ainda há um predomínio de mão de obra de origem africana no sul dos Estados Unidos. Lá vai ter uma diferença para nós que eles vão estimular a natalidade dos escravos. E que os brancos, eles praticamente não tinham uma relação com os escravos como havia aqui no Brasil, aquele que depois o Darcy Ribeiro, o Gilberto Freire vai falar de uma espécie de democracia racial, social, uma mistura. Lá, negro é negro, branco é branco. E os brancos não se entrelaçavam com os negros, basicamente não. Vamos ver a colonização, geralzão dela? Aqui é um generalization. Generalization. Seu Jorge, vê se existe a palavra generalization. Viu? Primeiro, havia um autogoverno, um self-governor. O que era isso? Cada uma das colônias tinha um governo próprio, escolhido por eles próprios. E cada colônia tinha um governo próprio, escolhido por eles próprios. E a Inglaterra nem ligava, não, deixava a Lavante. A Lavante. 2. Diferente do Brasil, que tinha uma capital, Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu. Primeiro foi Salvador e depois foi o Rio. Foi o Rio. Mas lá na América Inglesa não havia, olha, cada uma dessas colônias se relaciona diretamente com a Inglaterra, numa boa, numa nice, com os ingleses. Perfeito? Então você está vendo que existem certas liberdades que, por exemplo, no Brasil não tinha. Você vai ver que elas vão acabar, mas haviam certas liberdades. Tem autor que chama negligência salutar. A Inglaterra não teve a capacidade de controlar as colônias, mas isso foi bom para as colônias, porque as colônias vão se desenvolver. Havia certa liberdade religiosa e vai haver um certo desenvolvimento econômico. Então, aos pouquinhos, a terra das liberdades se torna a terra das opportunities. Ah, papai! Vai ter inglês que vai pegar a família e vai dizer, nós vamos lá para o Zé Uá, as 13 colônias, lá que é bom, viu? Esse é um cenário generalizado de aspectos que vão ser assaz contribuintes para que as 13 colônias depois disso digam, olha, eu não vou aceitar a Inglaterra querer se intrometer em minha vida desse jeito, não, velho. De boa, seu Jorge, deixa só um minutinho.
Ok, seu Jorge. Ok, galerinha de São José do Peixe, Santa Luz, Ribeiro, Picos. Alô, professora Zilma. Alô, galera de Picos. Alô, Marlene. Olhe, eu vou dar um time aqui. Nós vamos para aqueles 2 minutinhos, 3 minutinhos, né? Para a gente voltar com essa temática, essa narrativa sobre o cenário que vai ocorrer a independência das 13 colônias inglesas. A gente volta já já.